Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do VemSeg. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 27 de maio e todos os dias eu estou aqui compartilhando uma escritura que é da designação do VemSeg. Eu quero agradecer todas as mensagens de carinho que vocês mandam, muito obrigado. Eu gosto muito quando no final da frase vocês colocam até amanhã, porque esse é o nosso compromisso, de amanhã nós estarmos aqui novamente compartilhando uma nova escritura do VemSeg. Bom, então agradeço aí de coração e falar de coração aí, obrigado também às pessoas que enviaram já aí qual é a sua escritura do coração. Dentro da designação nós escolhemos qual é o versículo que mais gostamos e aí eu peço para vocês compartilhar comigo aí dentro da sessão 58 e 59 qual o versículo que você mais gostou, qual é a sua escritura do coração. Obrigado a todos vocês que já mandaram e também agradeço aí e peço para aqueles que não enviaram ainda, envia para mim aqui, tá bom? No meu WhatsApp, nos grupos do WhatsApp, ou até mesmo aí no meu canal no YouTube, Escola Dominical Brasil, tá bom? Eu agradeço aí de coração. Ontem, na mensagem que eu compartilhei, um versículo que ficou gravado em mim, tá lá na seção 58, versículo 4, onde diz assim: pois após muitas tribulações vêm as bênçãos, né? Esse versículo ficou bem gravado em mim por causa de um canal que eu assisti, né? Do Degustando o Vem Segue-me, do Gustavo. E ele compartilhou o testemunho dele lá e eu achei que tem tudo a ver com essa escritura, tá bom? Que diz que, pois após muitas tribulações vêm as bênçãos, né? Então, para quem assistiu, faz sentido essa frase aqui que eu tô falando. Inclusive teve uma irmã lá do Pernambuco, a Terezinha, né? Ela mandou uma mensagem para mim falando o que ela entendeu da mensagem que eu compartilhei. Falei, nossa, que legal que você entendeu essas partes. E o que você achou do testemunho do irmão Gustavo? Ela falou, eu não consegui ver porque eu moro sozinha, meus filhos vai vir só no final de semana, então eu não consegui ver. Aí eu mandei o vídeo para ela do testemunho do irmão Gustavo, ela assistiu e depois veio toda emocionada, né, mandando mensagem para mim, nossa, né, o Espírito tocou muito forte na irmã. Um forte abraço para você, minha irmã Terezinha aí do Pernambuco, tá bom? Então, eu gostei demais do testemunho do irmão Gustavo. Para quem não teve a oportunidade de ir no canal dele assistir, vai lá e assiste, tá bom? O nome do canal é Degustando o Vem e Segue. E outra coisa, eu vou compartilhar rapidinho aqui por que essa escritura faz tanto sentido com o testemunho do irmão Gustavo, tá bom? Então no Vem e Segue-me aqui, né, nesse versículo 58, versículo 4 diz, pois após muitas tribulações vêm as bênçãos. Bom, o irmão Gustavo ali, ele estava precisando de um aumento, né, na carteira ali, no trabalho, então ele decidiu fazer um jejum. E após ele fazer esse jejum, ele sentiu que tudo ia dar certo, né? E ele ficou feliz com isso. Só que o que aconteceu naquela semana? Naquela semana ele foi assaltado, né? Entraram dentro da residência dele, amarraram ele, a esposa dele, levaram alguns pertences da casa dele ali, né? E ele chegou na firma depois contando, né, que foi assaltado em casa, tudo. Até pensou aí que o patrão ia ficar sensibilizado, né? A secretária falou, nossa, aconteceu isso com você e tal. Então, foi até algo que ele pensou assim, agora o patrão vai se sensibilizar e vai me dar um aumento, né? Porque eu fui assaltado. Porém, ainda não foi naquela semana, né? E na outra semana, quando ele estava indo ou voltando do trabalho, né? Ele estava de carro, ele parou ali no farol vermelho e veio um carro atrás e bateu, né, no carro dele. O homem estava bêbado, nem viu o carro dele, não viu o farol, não viu nada, nem freou. Só bateu ali, estragou o carro dele. Quando ele foi no domingo para a igreja, Gustavo chegou com o carro amassado lá, o pessoal falou, nossa, Gustavo, você tem que se benzer, já roubaram a sua casa e agora já bateram o seu carro. O Gustavo só falou, não se preocupa, vai dar tudo certo. Ele sentia isso por causa de um sentimento que o Espírito Santo tinha dado a ele por conta do jejum que ele tinha feito. Então ele sentiu que tudo ia dar certo. Então naquela semana que ele foi trabalhar, o patrão chamou ele para conversar, né? Só que nessa conversa ele estava cheio de expectativa ali que ele ia ganhar um aumento. E o patrão, na verdade, demitiu ele. Até a secretária, quando ele saiu ali
do escritório com o patrão, falou, nossa, e aí, você conseguiu o seu aumento? Ele falou, não, ele me demitiu. Nossa, como que ele fez isso? Ele não tem coração, você foi assaltado, bateram no seu carro. O Gustavo respondeu, vai dar tudo certo. Ele estava sentindo isso no coração. Bom, agora ele estava desempregado, ele foi para a igreja e sentiu que deveria fazer um curso lá no CASP, né, da igreja. E fez esse curso e depois alguém que sabia que ele estava desempregado, não sei se era uma prima ou coisa assim, falou, você está desempregado, vem aqui fazer uma entrevista. E ele foi lá e aplicou todas as técnicas que ele aprendeu naquele curso. E ele foi empregado. E ao ser empregado ali, ele acabou recebendo 3 vezes mais o valor do que ele recebia no outro trabalho, né? Então veja só como essa escritura tem tudo a ver com o Gustavo aí, né? Pois após muitas tribulações vêm as bênçãos. E ele sentiu o tempo todo que ia dar certo, que Deus ele estava olhando por ele. Então essa escritura faz muito sentido. Bom, o que me chamou a atenção na história do Gustavo aqui, que eu gostaria de compartilhar, né, é a parte do jejum, que ele jejuou para buscar essa bênção, né? Muita gente, às vezes, quando está no sufoco, quando está no aperto, que vai lembrar de Deus, vai buscar a Deus em jejum, porque está desempregado, ou coisa assim. Mas, quando a pessoa está boa, está empregada, também nós devemos jejuar e lembrar aí do Senhor sempre. E sempre quando eu falo de jejum, eu lembro de uma história de um livro aqui, eu vou compartilhar com vocês rapidinho, porque na verdade o jejum às vezes é muita dificuldade para muitas pessoas, né? Ficar sem beber água, sem se alimentar ali pelo período de 24 horas. Então eu gosto muito da história desse livro aqui, ó. É chamado A Grande Esperança. Ele é um livro da Igreja Adventista. Eu gosto dos detalhes de uma história que tem aqui. Tá bom? Porque nós sabemos que ao jejuar nós se privamos ali, né, do alimento e da água e estamos oferecendo ao Senhor um jejum ali, um propósito. E não é passar fome, não é ficar sem comer, é fazer uma oração e declarar um propósito ao Senhor e fazer um jejum. E aquilo que nós economizamos, nós fazemos uma oferta ao Senhor para ajudar outras pessoas pobres e necessitadas. Então isso é um jejum. Inclusive não precisamos nos ater na quantia exata que nós economizamos, tá bom? Podemos ser generosos aí no jejum. E o que acontece? Aqui fala um pouquinho sobre o sacrifício físico nesse livro aqui. Ele conta a história aqui no ano de 5 de agosto de 2010. Muitos vão se lembrar aí da história dos 33 mineiros lá na mina do Chile, né? Uma mina lá de ouro e cobre. Houve um desabamento na mina ali e eles ficaram soterrados, né, a 700 metros embaixo da terra. E ali quando houve esse desabamento no Chile ali, né, o que aconteceu? Eles montaram um acampamento, os familiares se reuniram ali, chamou um acampamento de Boa Esperança ali, ficaram todos ali, eles não sabiam se os mineiros estavam vivos ou se estavam mortos, mas eles montaram acampamento ali, e ali começou uma corrida contra o tempo para saber, né, se eles estavam vivos ou não, se eles iam conseguir resgatar algum deles. E nessa corrida aqui, né, eles não tinham comunicação, eles não sabiam em cima se tinha alguém vivo, e os mineiros que estavam lá embaixo eram 33, e eles estavam são e salvos em um lugar mais abaixo lá, né, a 700 metros lá abaixo da terra. E eles não tinham comunicação, pelo menos nos primeiros 17 dias eles não tinham comunicação, se eles iam achar ele, se não iam. Então o que aconteceu? Tinha um dos mineiros lá que ele era como o mestre ali, né, dos mineiros, né? Então o que acontece? Ele pegou e falou, nós precisamos e não sabemos quanto tempo nós vamos ficar aqui presos, então nós precisamos fazer um racionamento de alimento, porque senão, se a gente comer tudo, a gente vai morrer de fome, né? Então eles fizeram ali, contaram os alimentos, e aí eles fizeram um racionamento e um rodízio para a comida, tá bom? Então olha só o jejum que eles faziam, a capacidade do corpo. Como que era a alimentação deles? Eles comiam 2 colheres de atum enlatado, cada um deles, 2 colheres de atum enlatado, 1 gole de leite apenas e meio biscoito. E depois eles se alimentavam nas próximas 48 horas. Olha que interessante, eles ficavam
2 dias sem se alimentar. Então depois de 2 dias eles repetiam o mesmo ritual ali, né? Eles comiam ali cada um comia 2 colheres de atum, um gole de leite só, né? E metade de um biscoito. E aí começavam novamente um novo jejum ali. E é contado aqui nesse livro que após esses 69 dias que eles ficaram presos, né? Quando eles saíram, diz assim, ó. Recorde máximo de absoluto de termos de sobrevivência. A cápsula Phoenix 2 trouxe à superfície cada um dos mineiros são e salvo. Todos exibiam excelente saúde e vitalidade, além de muita demonstração de vigoramento espiritual. Então, além de eles terem passado por isso, eles se fortaleceram espiritualmente, tá bom? Bom, sempre quando eu conto a história desse livro aqui, eu gosto de fazer uma comparação lá com Alma, capítulo 12, versículo 14. Né? Eu gosto bastante desse versículo aqui, porque com um dos mineiros ali aconteceu uma história diferente também, tá bom? Esse mineiro, ele tinha 2 famílias, né? E quando eles souberam do desastre ali, as famílias se reuniram lá na frente da mina, e aí foi uma situação chata, porque as famílias acabou se conhecendo ali, não sabia que o homem tinha 2 esposas ali, né? Então foi uma situação bem chata ali. E aí o que acontece, né? Eu lembro dessa escritura aqui, porque olha o que diz aqui em Alma, capítulo 12, versículo 14. Porque nossas palavras nos condenarão, sim, todas as nossas obras nos condenarão. Não seremos considerados sem mancha, e nossos pensamentos também nos condenarão. E nesse terrível estado, não nos atreveremos a olhar para o nosso Deus. E dar-nos-íamos por felizes se pudéssemos ordenar as pedras e montanhas que caíssem sobre nós, para esconder-nos da sua presença. Então, eu acho que essa é a situação de qualquer portador do sacerdócio que se encontrasse numa situação dessa, gostaria de ordenar que as pedras, as rochas caíssem em cima dele para se esconder da face do Senhor, né? Então eu acho que após ele subir ali, eu acho que ele teve o sentimento de descer de novo ali abaixo de novo. Mas enfim, eu estou mais compartilhando aqui a respeito do sacrifício de nós fazermos o jejum. O irmão Gustavo, ele fez o sacrifício de jejuar e ele foi abençoado. Ele sentiu que ele seria abençoado e no final foi abençoado. Como diz a escritura aqui, pois após muitas tribulações vêm as bênçãos. Então, só uma pergunta, né? Porque tem muitas pessoas que têm problema de gastrite, de estômago, que realmente, por conta da ficha médica ali, às vezes não pode ficar sem se alimentar, inclusive mulheres gestantes também, tá bom? Visto que o jejum aí é por um período de 24 horas. Mas uma pergunta, se uma mulher grávida, que tem que se alimentar aí de 2 em 2 horas, uma pessoa que tem tal problema de estômago, essa pessoa fazer uma oração a Deus, dizendo, no caso da gestante, né? Senhor, eu estou aqui com o meu filho no ventre e eu quero fazer um pequeno jejum para o Senhor, para que o Senhor abençoe, para que meu filho ele nasça com saúde, para que eu tenha leite para amamentar o meu filho. E Senhor, eu não posso fazer muito, mas eu vou fazer aqui 1h30 de jejum e vou fazer a minha oferta. Você acha que Deus ouviria uma oração dessa, ouviria um jejum desse? Não tem nenhuma doutrina sobre isso, mas eu tenho testemunho de que uma pessoa que tem gastrite, que não pode jejuar pelas 24 horas, o tempo que ela puder fazer ali, o Senhor vai considerar como se ela tivesse feito as 24 horas, tá bom? Então, esse é o nosso desafio aí de fazer jejum, de fazer a nossa oferta ao Senhor. É essa a mensagem que eu quero compartilhar hoje do Vem e Segue. Pois após muitas tribulações vêm as bênçãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.